news, que desinformação é um problemão para a sociedade e a gente já está cansado de saber. E com o período eleitoral chegando, como é que fica? Quais são as regras? É por isso que hoje a gente está aqui com o advogado Victor Barreto, tudo bem? Tudo bem. E a gente não está sozinho, viu, Victor? Convidamos um pessoal aí para participar junto com a gente, para tirar todas as dúvidas. Posso convidar? Posso chamar? Vamos nessa. Então vamos nessa. Pessoal, pode chegar. Mas então, minha gente, eu queria começar perguntando para vocês, quando a gente pensa em fake news, o que é que passa pela cabeça primeiro? Eu acho que quando a gente trata do termo fake news, a gente consegue assimilar várias questões em torno de informações que são passadas de formas incorretas, informações que são causadoras de danos para a sociedade. Uma coisa que é muito comum hoje em dia, a gente vê nas redes sociais, receber materiais que a gente às vezes duvida da procedência, etc. Qual é aquela coisa que você olha, bate o olho e fala, isso é mentira, isso tem um sinal de ser mentiroso, isso é fake? Eu acho que agora, nessa forma nova de comunicação com as redes sociais, então acho que quando a gente vê uma coisa que é muito encaminhada, a gente já desconfia, principalmente no WhatsApp, a gente já desconfia do que aquela informação realmente trata. Eu acho que uma coisa que entrega bastante que é fake news também é quando a gente vê um vídeo, uma imagem, algo que é bastante encaminhado em mídias sociais e tudo, e a gente procura ver e não tem uma fonte confiável, não vem de um site que seja confiável, seguro. Acho que hoje muitas coisas não é só sobre falar algo que é o contrário da verdade ou algo que não é verdade. Acho que a fake news também entra sobre tirar coisas de contexto e fazer recortes indevidos e, recortes que realmente não transmitem a mensagem original. Vocês falaram bastante coisas, mas a gente quer saber se vocês conseguem distinguir o que é um conteúdo falso de inteligência artificial. O que é que vocês usam, o que é que vocês pensam para tentar separar as duas coisas e identificar o que é cada uma? Tem uma estética específica de imagens de inteligência artificial, ou o áudio, ele não é tão... Ele sempre é bem ouvível, é sempre bem claro, mas tem um tom meio robótico que, para alguém que consegue distinguir, que já conhece sobre esse caso, tem como se entender. Mas falando com familiares mais velhos ou pessoas de fora que não conhecem tanto, é perceptível para mim que esse tipo de conteúdo consegue sim, de fato, ser disseminado de uma forma que seja visto como algo real. Então todo mundo, tem uma opinião sobre o que é fake news, mas é a gente falando da legislação, Victor, como é que entra? Olha, primeiro, todos vocês estavam indo numa linha correta sobre o que é fake news, sobre como identificar uma notícia falsa. De fato, a maioria das notícias falsas, elas têm características comuns. Elas, muitas vezes, têm erros de português. Isso é fácil de se identificar na maioria das fake news, das notícias falsas. É muito comum também, e a população deve desconfiar, quando há um caráter muito apelativo, sensacionalista, uma imagem muito chocante naquela notícia que está sendo divulgada. Quando isso acontece, é bom desconfiar, procurar meios oficiais de informação, conversar com pessoas e buscar mais a fundo aquela informação para saber se é algo verdadeiro. A legislação eleitoral, a justiça eleitoral, ela está se preparando, ela vem se preparando de diversas maneiras para impedir e punir também a disseminação de notícias falsas, de fake news, de desinformação. Existem uma série de condutas previstas na lei eleitoral e algumas delas são consideradas crimes, são condutas mais graves que chegam até a ser punidas com prisão, enquanto outras, um pouco menos graves, mas também bastante preocupantes, elas são punidas com multa e o responsável por aquela conduta ou o beneficiado, ele pode ser multado e também pode chegar até a ter seu registro de candidatura cassado, ter seu mandato cassado e com isso se tornar inelegível. Dentre essas condutas previstas na lei eleitoral, eu posso destacar algumas. A primeira delas é uma previsão do Código Eleitoral. Há um artigo no Código Eleitoral que prevê como crime divulgar no processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, conteúdo sabidamente inverídico e que tem capacidade de influenciar o eleitor. Essa é uma conduta grave
E o Código Eleitoral prevê uma pena que vai de 2 meses até a 2 anos para esse tipo de conduta. Uma outra conduta prevista na legislação eleitoral, e essa é um pouco mais conhecida da população, porque é crime também em outros contextos, são os delitos contra a honra, os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. E no período eleitoral, essas condutas criminosas têm um tratamento específico. Calúnia é quando se atribui um fato criminoso a uma pessoa, a um candidato, e essa conduta não é verdadeira. Esse fato que está sendo atribuído é uma mentira. Isso é um crime no contexto eleitoral também. A difamação é quando se atribui um fato negativo a outra pessoa. E a injúria é quando é um ataque mais direcionado, um ataque mais pessoal, com palavras negativas, com xingamentos. Tudo isso é crime também no contexto eleitoral e tem penas que vão de 3 meses até 3 anos. Bom, Vitor, só resgatando essa ideia do mídias digitais e fake news, o envolvimento, o entrelaçamento dessas duas bases, porque eu acho que a fake news hoje, o maior tipo de proliferação a gente vê através dessas mídias digitais que a gente observa hoje, aplicativos de vídeo, de mensagem, enfim. Eu queria saber se há alguma brecha na legislação que permita o andamento desses aplicativos como estão hoje, ou se há um projeto, algum tipo de projeto ou algum tipo de lei que garanta a lisura desses aplicativos e responsabilize seus donos para que eles possam, de fato, cuidar para que essa proliferação dessa fake news não atinja o maior número de pessoas possíveis. Em regra, a legislação eleitoral permite o uso da tecnologia, permite o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. A regra é essa, mas claro, existem regras e também existem as exceções. As regras, é preciso, sempre que for feito o uso da tecnologia, sempre que for feito o uso da inteligência artificial principalmente, que aquilo fique muito claro para o eleitor. Precisa ter uma informação explícita de que foi feito o uso de tecnologia, feito o uso de inteligência artificial naquela propaganda eleitoral. Em alguns casos mais simplórios, por exemplo, como a necessidade de se inserir uma logomarca de campanha ou se fazer um ajuste para melhorar o som ou a imagem, que é algo muito simplório, não é preciso deixar esse aviso explícito. Mas em outras situações, onde o uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial é feito de maneira mais ostensiva, é preciso que essa comunicação seja explícita. E como disse, existem algumas proibições. Posso destacar algumas delas. Uma primeira que eu acho bem interessante é a proibição do uso de chatbots, de robôs que simulem uma interlocução, um diálogo entre um candidato e um eleitor, de maneira que faça com que o eleitor pense que está conversando com o candidato, mas na verdade ele está conversando com um robô. Isso é terminantemente proibido pela legislação. Uma outra proibição, que essa é muito importante, é a de qualquer forma, qualquer uso de inteligência artificial que seja capaz de criar um cenário artificial a partir de uma pessoa específica, que seja capaz de simular, por exemplo, mudança de voz em uma pessoa, que uma pessoa esteja falando algo que na verdade ela não disse, que ela esteja se movimentando de uma maneira que ela não se movimentou, e isso uma pessoa viva ou uma pessoa falecida. Isso é terminantemente proibido pela legislação eleitoral, é passível de multa e, a depender da situação, quem é o responsável por aquela peça publicitária, quem é o beneficiado, pode inclusive ser condenado a uma pena de multa ou mesmo de abuso do poder político, abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e, com isso, chegar mesmo até ser tornado inelegível com a cassação do mandato eletivo ou a cassação do registro de candidatura. A gente já viu que diversas plataformas podem fazer disseminação. Agora, como é que a gente faz para denunciar? Quais são os meios que a gente pode ter certeza de que a denúncia foi feita e de que vai ser averiguado? Olha, isso é muito importante de se perguntar, Marcos, porque a Justiça Eleitoral vem se preparando tanto para a prevenção quanto para a punição de quem comete a disseminação de notícias falsas. A Justiça Eleitoral coloca à disposição da população, há algum tempo já, um aplicativo de celular chamado Pardal. Nesse aplicativo Pardal é possível fazer a denúncia de qualquer propaganda irregular. Além disso, no site do TSE há uma aba específica para a denúncia de informações falsas que estão sendo divulgadas
na propaganda eleitoral, e além das informações falsas, é possível também denunciar discurso de ódio, qualquer tipo de prática proibida durante a propaganda eleitoral também pode ser denunciada nessa plataforma. E qualquer pessoa da população pode fazer isso, e nós precisamos, como sociedade, ser vigilantes em relação a isso. Muitos cidadãos sofrem pela falta de incentivo exatamente dessa fiscalização. Idosos que não sabem mexer na internet, pessoas que estão por algum motivo na margem da sociedade, que não têm acesso à internet, não sabem fiscalizar se a fonte da notícia está correta. Então, quais são os meios de a gente auxiliar, direcionado a essas pessoas que têm essas dificuldades, para que se inicie uma reeducação, vamos dizer assim, para essa fiscalização de notícia, para que isso se torne uma cultura? Gustavo, as instituições estão fazendo a parte delas em relação à prevenção e à punição relacionada à disseminação de notícias falsas. O TSE, junto com outras entidades como a OAB, como o Ministério Público Federal, como o Ministério da Justiça, tem trabalhado nesse sentido de maneira conjunta, com campanhas educativas, e isso vai ser intensificado durante esse período eleitoral, mas acho que um trabalho muito importante também é o de todos nós como sociedade, como cidadãos, de tentarmos instruir as pessoas que sabemos que têm mais dificuldades, né, de reconhecer aquela notícia falsa. E é preciso que nós que temos mais facilidade com isso, qualquer pessoa que tenha mais facilidade, explique, dedique um tempo para explicar à pessoa o que é uma notícia falsa, como se pode identificar aquela notícia falsa, levar um material que é produzido por uma instituição explicando o que é uma notícia falsa, e com isso, como cidadãos, nós estaremos fazendo um grande bem à democracia, porque as notícias falsas, elas maculam, elas prejudicam um processo eleitoral e podem fazer com que cheguem ao poder pessoas que não representam de fato os anseios da população. Eu acho que atualmente tudo está muito propício a cair em fake news, mas uma ferramenta muito importante que agora as redes sociais possuem é alertar quando a notícia é fake news. Muitas vezes eu estou rolando assim e eu vejo uma notícia que eu fico meio em choque, aí quando eu vejo no cantinho tem uma explicação sobre a notícia falando que ela é falsa, que é uma fake news, e isso está me ajudando. É uma ferramenta que eu estou utilizando muito, que eu estou achando muito importante. Então é indo atrás da fonte verdadeira, espalhando a verdade, a notícia verdadeira. Então foi isso, uma questão pessoal minha, já caí em alguns certos candidatos, áudios, seja ela imagens também, que parecem de fato.